Olha só, chegamos na nossa quinta aula e uma aula bem importante. Além de ser uma aula muito boa, satisfatória, ela traz um pouco de enriquecimento assim para tudo isso que estamos vivendo na nossa formação em Gestão Sistêmica nível 2. E desde já eu peço a você que você fique muito atento ou atenta a essa aula, porque ela é um dos arcabouços, ela faz parte aí do nosso material teórico que vai nos ajudar a embasar a nossa caminhada. Isso. E olha só, nós estamos até empolgados porque falar dessa teoria nos deixa assim muito animado, porque, sabe, ela faz com que a gente consiga perceber as conexões e as relações que de fato existe aí em todos os contextos. E nós estamos falando da teoria geral dos sistemas. E olha só, a teoria geral dos sistemas, ela surgiu ali logo depois da cibernética. O autor, o criador dessa teoria, o Bertalanffy, ele percebeu que a cibernética, sabe aquela teoria que nós vimos na nossa primeira aula, era uma teoria que trazia uma informação bem importante. E aí ele pegou esse gancho e percebeu que o mundo não fazia mais tanto sentido ser um mundo cartesiano, mas sim precisava se perceber outras nuances que até aquele momento não tinham sido percebidas. Então, vocês vão assim nos ouvir falando provavelmente até o final da nossa formação no Bertalanffy e como as contribuições dele trouxeram assim uma oportunidade de ampliar a visão e ter um conhecimento mais específico sobre determinados sistemas. Bertalanffy, ele era um biólogo e ele, começou a estudar bem ali as questões de crescimento. Um exemplo, um organismo lá nos testes em que ele fazia, ele crescia. E o outro organismo, às vezes, no mesmo ambiente, não conseguia evoluir ou crescer quanto aquele outro elemento. E aí, essas observações começaram a fomentar e ele foi percebendo que existia ali algumas características bem específicas que cada sistema estava submetido. E aí nós queremos até fazer uma perguntinha a você. Você é um sistema aberto ou um sistema fechado? Nossa, Adriana e Vanessa, como assim? Sistema aberto e sistema fechado? Não. Traga isso melhor porque foi interessante, mas sou até um pouco estranho, não é verdade? Bertalanffy, em seus estudos, ele percebeu que os sistemas abertos, que são os sistemas vivos, eles têm um fluxo contínuo de informação. Sabe aquela foto que muitas vezes eu ou você, bate de uma pessoa, fica na foto. Mas aquela pessoa ela não é estática, ela tem um fluxo de informações que elas passam para mim, para você e para todos os que a conhecem. Isso. Os sistemas vivos são sistemas abertos, porque estão ali em constante transformações e também dentro de processos de trocas. E aí, é até uma informação importante, você, eu, Vanessa e toda a nossa equipe e todos que estão participando aqui conosco são sistemas abertos. Nossa, mas o que será que de fato me traz assim um benefício em saber dessa situação que agora você é um sistema aberto? Sabe, quando nós trazemos essa informação do sistema aberto, ela vai muito além da nossa percepção. Sim. Porque alguém pode dizer, não, mas eu tenho um amigo que ele é muito fechado. Ele não se abre para se comunicar, para receber informação. Mas algum nível de informação, ou mesmo alimentos ou interação com o ambiente, existe? Sim, não tem. Se somos seres vivos, nós somos um sistema aberto. Talvez uma das aspas que se poderiam ter é o nível de quão aberto esse indivíduo é, Então, se houvesse uma diferenciação, seria essa, mas o fato é que nós somos sistemas abertos e como sistemas abertos estamos sim interagindo em todo momento. Exemplo, eu e Adriano estamos aqui a quilômetros de distância de você, mas estamos interagindo com você. E nós, o nosso desejo é que desperte uma curiosidade de você compreender e querer cada vez mais estar atento a um olhar sistêmico para a vida.
E uma observação importante é que a partir de agora você vai conhecer um pouco mais sobre você mesmo. Vamos lá. Olha só, falar de sistema aberto também é perceber que ele tem uma circularidade. E a primeira delas é o processo de entrada ou input, que é o fenômeno, a causa que inicia ali um funcionamento do sistema. Um exemplo, a nossa entrada nesse momento com vocês foi a partir do momento que você deu aí um start no vídeo e você começou a interagir conosco, começou a nos ouvir, começou a pensar sobre isso que nós estamos trazendo para vocês. Próximo passo é o processo de processamento. Então, é a forma como você que está aí nos assistindo está processando tudo aquilo que nós estamos trazendo. É a forma como você processa a conversão das importações e exportações dessas informações. Então, o processo da entrada, como a gente já falou, foi o processo que você começou a interagir conosco assistindo aqui essa aula. O processo do processamento é como você está interpretando isso. É como isso está tocando você, né? Você realmente está entendendo? Está sendo possível compreender? Ou nesse primeiro momento é como se fosse algo novo? Nós temos 300 pessoas aqui na formação e cada uma delas vai processar aquilo que entrou de uma forma diferente. Nossa, e sabe como é uma pérola o que você está trazendo? Porque isso também nos traz o conhecimento de que as pessoas também processam de forma diferente. Então, no seu lugar de trabalho, aconteceu uma situação, você interpretou de uma forma, mas possa ser que alguém tenha interpretado de outra forma, né? Dentro de um projeto, uma criança que passou por uma situação ou passa por uma situação complexa em casa. Então, até a forma de manejo com ela, muitas vezes, precisa de um pouco mais de compreensão, de organização, porque o processamento dela é muito vinculado àquilo que é o comum dela sempre pensar. E dentro disso, dentro desse movimento de entrada, de processamento, daí vai desencadear, vai possibilitar uma saída, que nós chamamos de comportamentos. Isso. E olhar para isso faz com que você tenha repertório emocional para lidar com situações diversas que o próprio contexto vai lhe apresentando durante o dia a dia. Outra dica importantíssima: o nosso foco não deve estar na entrada, porque muitas vezes a gente não vai conseguir impedir exatamente do outro pensar algo sobre você ou sobre mim, mas o nosso foco tem que estar num processamento e na saída. Isso. Eu não tenho como impedir que a ação do Adriano, né? Eu não tenho como dominar o Adriano, mas eu posso sim me organizar para que as ações do Adriano se organizem em mim de uma forma diferente. E esse ciclo, Vanessa, é importante que a gente ressalte que é um ciclo contínuo. Sim. Então, toda hora, né, nós estamos trazendo de uma forma didática, mas toda hora está tendo uma entrada, um processamento e uma saída. Isso. E sabe, muitas vezes é importante a gente observar e perceber que existe algo maior do que o simples contato, porque faz com que a gente se torne um pouco mais especializado no que diz respeito às relações, a comportamento e a como as interações vão acontecendo ao longo do dia. E outro ponto interessante, Vanessa, quando você fala isso, me faz lembrar, é que nós estamos falando não só de pessoas. Sim. Um exemplo, o seu equipamento ou o seu projeto também participa disso. Ele tem as entradas, ele tem a forma como processa essas entradas e tem uma saída, né? E dentro desse movimento é como que vai criando uma forma, um jeito do seu projeto ser. Uma forma de eu, Adriano, ser e me comportar, uma forma que a Vanessa tem de se comportar. E às vezes, sabe, essas entradas, elas vão meio que sendo um pouco automatizadas. Então, o processamento, ele tem uma tendência de ser muito próximo. Exemplo, uma pessoa que viveu uma relação abusiva. Às vezes, a forma que ela, sabe, interage ali com o outro já é naquela sensação de que isso possa acontecer novamente. Então, o processamento dela nem está tanto com essa nova relação que ela está vivenciando, mas pode estar muito próximo de algo que ela já vivenciou.
E aí, a saída dela é exatamente aquela anterior, onde se sente insegura, aonde não consegue se sentir bem na relação, porque ainda está vinculado às entradas da relação anterior. E é muito interessante isso, porque também vai estar falando, Vanessa, quando você traz isso, a gente relembra dos processos das memórias. Então são memórias que estão em você, que estão em mim, que elas aí continuam muitas vezes influenciando nessa forma de perceber, de enxergar ou até de receber aquilo que muitas vezes acontece no dia a dia. Um outro ponto importante é que muitas vezes é muito comum pessoas cuidadores, profissionais que trabalham ali com criança, falar de alguns comportamentos que são difíceis. Nossa, eu tento tanto, sabe, acolher aquela criança, mas ela é tão reativa, ela tem um comportamento tão defensivo, né? Tem um ímpeto assim de gritar, de não querer nenhuma vinculação comigo. E às vezes nós até percebemos que essas pessoas ficam um pouco tristes, né? Achando que de fato a culpa é delas. Não é. A gente vai agora trazer 2 conceitos que podem nos ajudar muito no que se diz a qualidade de vida e até a aquisição de novas competências ou de novas formas de viver e enfrentar a vida. E um deles é o nosso queridinho. Nós gostamos bastante, que é o processo de feedback. É muito importante, sabe? E o feedback, ele nos dá a oportunidade de realmente percebermos as coisas como elas são. E existem feedbacks que são positivos, existem feedbacks que são negativos, mas um dos pontos principais é de trazer uma conscientização ou um reconhecimento de ações que você está tendo em relação aos contextos que você está vivendo. Sabe, na aula de escuta ativa e empatia, nós treinamos ali um pouco de perceber os feedbacks. Porque esses feedbacks, eles são nos dados através de palavras, através de gestos e mesmo comportamentos. Olha o exemplo que a Vanessa deu, como foi interessante. Essa criança estava dando um feedback de que ela estava, sabe, um pouco desorganizada, ou talvez um pouco sem conseguir ter uma ação real naquele momento que estava sendo proposto diante da atividade, né? Exatamente, né? Então, é importante perceber isso, porque faz com que você também encontre o seu lugar de profissional. Nem toda resistência, nem todo conflito, nem todo não que você recebe tem a ver com você. Na maioria das vezes, está muito mais próximo com uma história de vida, com algo que não foi tão fácil, que esse usuário, essa criança, ou até mesmo esse colega de trabalho vivenciou em algum momento da sua existência. E temos um outro conceito que é muito, muito, muito importante, que é a retroalimentação ou autorregulação. Então, olha só, o feedback é quando você fala, sabe, para o outro aquilo que você está sentindo, ou até mesmo aquilo que você acha que não está tão correto naquela relação. Sim. De você com o outro, você no seu equipamento, você com o professor que está junto com você. Mas a retroalimentação ou autorregulação é um processo de que eu vou fazer para que eu fique bem, para que eu consiga encontrar de novo um equilíbrio no meu bem-estar. Isso, extremamente importante, encontrar qual é a sua autorregulação. Tem pessoas que vão à terapia e é importante, é maravilhoso quando se tem oportunidade para fazê-lo. Tem pessoas que conseguem ali se autorregular na academia, né? E vão malhando ali, fazendo seus exercícios. Tem pessoas que vão para uma comunidade de fé, sabe? Mas é como esse sujeito tenta encontrar um equilíbrio. Não é que esteja certo, só ir para a terapia é o certo, só fazer academia. Não, é você tentar encontrar aquilo que faz sentido para você e aquilo que te dá realmente a sensação de bem-estar. E seguindo essa fala, Vanessa, que você trouxe, é muito importante perceber que é um processo de autorregulação. Sim. Então, nesse processo de autorregulação, ele tem um equilíbrio. Um exemplo, alguém que vai para a academia, né? Ela vai para a academia para que ela possa se autorregular, se sentir melhor. Mas, muitas vezes, o que acontece é quando isso passa o limiar do equilíbrio. Sim. Um exemplo, alguém que passa o dia todo fazendo atividade física ou então passa várias horas. Isso, muitas vezes, passa do movimento da autorregulação. Então,
o processo de autorregulação ele é muito eficiente, mas ele também precisa ser dentro de um movimento de equilíbrio, né? E assim, um ponto importante da autorregulação é esse processo de bem-estar, como o Adriano muito bem falou, né? Então, é importante você se conhecer, sabe? O que é? Pense um pouco conosco. O que é que faz com que você se autorregule? O que é que faz com que você realmente se sinta bem? É aquilo que as pessoas falam, renovei as energias, né? Como é isso para você? Você já sabe aquilo que realmente, né, te dá um combustível para começar o outro dia de uma forma diferente? E olha só, Vanessa, dentro do movimento, né, da teoria geral dos sistemas, o ciclo ele é contínuo. Sim. E aí tem um ponto que é muito importante para que eu, Vanessa e você fiquem atentos, que são os nossos vieses. O que é isso? Quando uma entrada ela sempre acontece, olha o exemplo que a Vanessa trouxe. A gente sempre se encontra, muitas vezes passa o dia inteiro dando uma aula juntos, vivenciando um grupo juntos. E aí começa a gerar um viés de percepção de que a gente sempre está junto. Sim. Mas a gente está junto em um contexto profissional. A gente precisa fortalecer o nosso contexto, se a gente quiser, fortalecer o nosso contexto relacional de intimidade. Porque senão fica muitas vezes uma sensação como se eu estivesse fazendo algo, mas na verdade eu não estou fazendo da forma que talvez eu esteja pensando. E o viés cognitivo, eles são pré-julgamentos. E é muito importante percebê-los porque eles influenciam no processo da informação no cérebro, né? Então, às vezes se tem um pré-julgamento de ações que vai fazer com que você processe algumas informações totalmente diferentes daquilo que a realidade lhe apresenta. Por isso que é muito importante o processo do feedback. Vanessa, o caminho é esse mesmo? É esse que você acha que seria importante pra gente? É isso mesmo que está acontecendo, né? Por favor, me explique melhor, né? E faz com que você comece a ter uma realidade muito mais transparente no que diz respeito para você compreender o que de fato passa. É muito comum a gente observar pessoas que não conseguem ter transparência da realidade exatamente porque ela é nebulosa. A pessoa vê mesmo de uma forma nebulosa, mas não. Quando a gente começa a perceber que existem sim formas de organizações mentais para compreender o que de fato acontece, faz com que você tenha uma atuação bem diferente. Assim, nós estamos fechando a nossa aula com esse movimento bem interessante que é a entrada, processamento e saída. Nos encontraremos em breve na 6ª aula. Tchau, tchau!